já está sob véu noturno. Novamente, muito feliz de poder trazer novas informações dificilmente acessadas até mesmo na internet, em razão da raridade dessas sobre este daimon especial no segmento aberto a todos, mas praticado por poucos na magia, mas para finalidades diplomáticas, chamado Rael. Somado a este problema de poucas informações, novamente repito o outro problema técnico que ainda impede a participação tanto do irmão J.R.R. Abraão como de qualquer outra pessoa a mais, todas informadas desde já que o início, que o único, aliás, requisito a participarmos de um debate é termos lugar online para tal, desde que atualmente todos são cobrados para um período superior a 40 minutos. Já me perguntaram quando retornarei este maravilhoso debate, mas, no entanto, o que eu escrevi abertamente eu repito, eu aceito sugestões. Antes de me fechar numa bolha sei de tudo, adoro quando posso aprender algo, até mesmo de outras pessoas fazerem algo que eu não devo fazer. Então, claro que aceito sugestões. Quem puder oferecer soluções técnicas e queira maior participação de outras pessoas também, inclusive queira participar, ótimo, aceito. Para quem não conhece, o J.R.R. Brown é também o diretor da Universidade Brasileira de Miami, que também opera online na Flórida, a Albert Schweitzer University Corporation. Como sempre eu repito, essa universidade é uma das poucas no mundo que dá oportunidade para todos e todas que queiram explorar estudos avançados de pós-graduação e defenderem teses acadêmicas no lato sensu, seja de qualquer tema que for, e realmente para pessoas voltadas e capacitadas a defenderem suas teses. Ao contrário do que as universidades arcaicas, que passam crescente dificuldade por não se enquadrarem no mercado, esta olha para o futuro, agindo no presente, trazendo inovações para o seu quadro do que fomentando sempre aquelas diferentes formas de falar a mesma coisa. Mas enfim, avise-me aqui quando a sua tese já tiver sido aceita na Albert Schweitzer University Corporation e eu possa divulgar o teu trabalho também. Isso é muito importante, pois além de mostrar este alcance ilimitado dessa universidade na ciência, além de outras áreas, principalmente nas mais avançadas, começará pela divulgação dos resultados, mais do que as propostas deles, antes de outras pessoas interessadas. Então, entre em contato pelo link aí abaixo para que que eles possam te informar como que eles podem te auxiliar, pois o site novamente está em operação. Queria pedir uma coisa para vocês. Não sei se vocês conhecem um problema chamado epilepsia, mas quando uma pessoa tem os ataques epiléticos, é muito comum acontecerem lesões decorrentes dos ataques, mais do que a própria crença. Não existe cura. Porém, existe um líquido que, quando aplicadas 3 gotas embaixo da língua, minimiza ao máximo esses ataques, garantindo o bem-estar das pessoas sem lesões e sem qualquer entorpecimento. Assim, como todos muitos remédios importantes na humanidade são derivados de drogas e, quando adoecidos ou lesados, os usamos costumeiramente com este. Então com este não pode ser diferente, mas Por quê? Porque é um líquido chamado canabidiol, derivado da maconha. Então, cada vez que as pessoas fomentam o comércio da maconha como narcóticos, dificulta e encarece a produção desses remédios no Brasil. Então somos obrigados a importá-los. Por quê? Porque liberar as drogas nunca fez bem a nada e a ninguém, pois o comércio ilegal nunca deixa de existir, inclusive em países ou estados dentro desses que a maconha também é liberada. Entendam que existem remédios que usam a heroína, morfina e outras drogas também, e nenhum deles precisou ser liberado para o uso médico dos mesmos continuar. Então, nunca a liberação das drogas se justificará para a cura de pacientes enfermos. O escrutínio de certos países sérios, como o Brasil, a separar os remédios dos narcóticos, é muito importante para evoluirmos, ao invés de apenas nos sentenciarmos. No entanto, peço que, caso você... eu estou dizendo isso por quê? Porque no Brasil já existe uma legislação que libera a importação de remédios. Veja bem, remédios, não são drogas. Tá? Quer dizer, remédios são usados, na maioria são produzidos sob drogas, mas a produção final desses remédios para a cura não é proibido no Brasil. Então, se você tiver epilepsia, quiser importar esse remédio derivado do canabidiol, se tiver autorização do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, tiver a indicação médica, é possível sim, não tem nenhuma restrição. Mas se for para você importar maconha para querer fazer em casa esse remédio, realmente isso não é autorizado, ok? E não deve ser mesmo.
porque infelizmente os viciados proíbem a cura daqueles enfermos. No entanto, eu peço que, para caso você consuma qualquer narcótico, entre eles a maconha, lembre-se que é o teu consumo que é a razão principal dessa legislação, dificultar tanto a viabilização de empresas farmacêuticas produzirem a matéria-prima e os remédios no Brasil em baixo custo. Ou seja, você que torna o custo dos remédios caros, só para ter um barato. Só que o barato para você custa caro para as pessoas que precisam se curar. Você apenas quer um entretenimento, mas as pessoas buscam isso para curar, ok? Mas voltando ao tema do vídeo de hoje, conforme o Daimon, Serojo Rael, esse programa de hoje são apresentadas características que poderá relacionar com o Exu Meia-Noite, sua assimilação dentro da Quimbanda. Não é a mesma coisa, ok? Em concordância com o amigo que ainda não me permitiu divulgar o seu nome, são coisas distintas, o Exu do Daimon. Mas nada te impede de trabalhar até mesmo com os dois juntos, cada qual em seu campo de ação e reação. Mas lembre-se, não se avalia todos os casos por apenas um. O Grimarium Verum original não contém informações deste Daimon em detalhes. Talvez em algumas versões aparecem a declaração ritualística. Este é muito poderoso para a magia negra, ou seja, esse vídeo é objetivo, mas muito útil principalmente para quem já leva a sério a magia. Não a demonologia como religião, mas como ritualística. Confesso que é uma das opções que abrirá atividades na nova edição do Grimarium Verum, Carpe Nigrum, que escrevo no momento. Então, hoje o vídeo é focado somente sobre o Daimon Rael, do qual não encontrei sua etimologia exata. Diante dessa falta de informações, entre muitos outros no livro, fui obrigado a expandir uma visão mais universal do que o vazio sobre o tema no original e, na maioria, os dos autores que discorrem sobre. Novamente, minha intenção aqui não é competir com ninguém que fale algo diferente do que eu falo, ou tenha algo a me acrescentar, mas apenas abordar informações aprofundadas sobre este em particular para você ter informações mínimas a operar com o mesmo. Existem nomes alternativos para o Rael? Até agora eu não achei, ok? Quando o Rael aparece no mundo ocidental? Rael só aparece na maioria na história registrada com a publicação do Grimarium Verum, em 1817. A falta de informações detalhadas sobre esse demônio significa que não há como saber sua verdadeira natureza. Qual a etimologia de Rael? Como eu já disse, esse demônio é mencionado somente na primeira vez na história registrada apenas no Grimarium Verum 1817. Além do Grimarium Verum, ele não é mencionado em nenhum outro Grimório principal, levando à falta de informações detalhadas sobre ele. Isso não é surpresa, no entanto, dada a escassez de detalhes sobre a natureza dos demônios em todos os círculos de demonologia e mitologia antigos, fica difícil achar. Bom, mas há relatos que afirmam ele ser de origem na mitologia romana antiga, embora esses não sejam dados confirmados, portanto não são críveis. Ele era provavelmente um antigo deus pagão que foi demonizado com a difusão do cristianismo por toda a Europa durante a Idade Média, principalmente na Itália, da onde eles tiraram o deus Strega, Lúcifer, e colocaram no cristianismo. Então, qual a hierarquia do Rael? Em serviços e não está vinculado em nenhuma hierarquia. No Grimarium Verum, Rael é classificado como o primeiro espírito a servir sob o demônio Nebirus. Rael comanda a hierarquia de 8 servos demoníacos no conclave, junto com o demônio Sergulat. Qual é a aparência de Rael? O Grimarium Verum apenas diz esse demônio e não dá qualquer explicação aberta. Isso não é surpreendente, visto que o Grimório foi feito sob medida para ocultar informações ao invés de esclarecê-las e revelá-las. Também não há relatos confiáveis sobre a aparência desse demônio, mesmo dentro do Grimarium Verum, em outras partes. A probabilidade é que ele esteja invisível ao ser invocado, mas experimentando uma onda de sua energia demoníaca quando esse é invocado. Os atributos de Rael, quais são? Outros relatos afirmam que esse demônio é capaz de ensinar o conhecimento secreto do passado, presente e futuro, se assim o desejar. Além disso, esse demônio também pode conceder a alguns o dom da linguagem, bem como encontrar tesouros escondidos. Com o seu dom para línguas, o demônio Rael causa a criação de fofocas. Ele revela segredos, ensina a arte das línguas, como já disse, para escrever cartas e também a parte tática também. Para militares, a parte tática é excelente por esse daimon. Além da fala, ele pode também instruir a arte de escrever muitas e diversas línguas.
Tal como acontece em muitos demônios com acesso aos mistérios do mundo espiritual, Rael também pode revelar detalhes sobre coisas ocultas. Isso é muito importante, talvez para a própria formulação de fofocas. Então, quais características do Rael? Ele foi classificado como o primeiro espírito a servir sob o demônio Nébiros. Ele tem grande poder sobre a linguagem e, quando convocado, pode fazer com que a pessoa fale qualquer idioma. Além da fala, ele pode instruir também a escrever muitas e diversas letras, como já falado. Junto com o demônio Sergulat, Rael comanda também vários demônios próprios. Qual é a semelhança de Rael? Rael se assemelha com Astaroth, Kil, Sergulat, Satanakia e Elelogap. Existem alguns benefícios de Rael? Depende. A arte das línguas possibilita a nossa inserção em qualquer grupo, pois, mesmo que todos falemos a mesma língua, existem dialetos e customizações em determinados subgrupos que já mostram a importância de sempre estarmos abertos a aprendermos novas formas de nos comunicarmos com as pessoas. Tipo gírias, não sei se vocês sabem, mas às vezes as gírias ficam tão constantes que certo grupo fala uma língua própria. Melhorar nossa expressão no grupo em que vivemos também é fundamental, e para isso Rael é sensacional. Porém, como um recurso nocivo na comunicação atual, o demônio Rael causa também a criação de fofocas. Quando se declara que ele revela segredos e táticas, é implícito que tem o dedinho de Rael nessa guerra de fake news, por exemplo. Claro que este uso da comunicação varia conforme a personalidade da pessoa que utiliza essa vibração, mas desde já fica esclarecido que a magia é independente da personalidade das pessoas. Assim não podemos imputar sobre um daimon o nosso julgamento geral de ser este, aquele ou aquele benéfico ou maléfico. Existe algum resultado influente ao público ao invés de ser para indivíduos apenas? Apesar de no filme Constantine, não sei se vocês lembram, derivado dos quadrinhos Hellblazer, de Alan Moore, o personagem imparcial, mediador de conflitos chamado Meia-Noite, é interpretado pelo ator Jimon Hounsou, habilmente o perfil humano da entidade ou sua assimilação na quimbanda como Exu Meia-Noite. Lembremos que a realidade é bem diferente de um filme, e portanto aquelas dramatizações de personagem com a força da mente jogar o personagem John Constantine na parede, só em filme, né? Mas dentro da atuação do mesmo Exu Meia-Noite como o intermediário, o mensageiro entre os planos, como bem representa a grande hora, meia-noite, é muito comum a interferência de mundanos sobre o assunto espiritual humano. Mas, voltando à realidade, podemos relacionar as características de Rael para um benefício público, mais do que individuais. Podemos convocar, por exemplo, suas habilidades para grupos de pessoas que precisam discutir temas polêmicos, mas, devido a interesses conflitantes, sem muito êxito. Como exemplo, ao procurarmos resolver conflitos de dois países em conflitos permanentes e persistentes, um dos casos apenas, a interferência de Rael sobre diplomatas e governantes desses pode finalmente trazer a paz. Claro que depois sobrarão fofocas, mas faz parte do jogo. Da mesma forma que quando você está numa empresa e novos contratos para a mesma sobreviver dependam da comunicação hábil de pessoas que representem a empresa e os clientes que podem manter a sobrevivência da empresa serem fundamentais. Aí você pode usar e é recomendado utilizar Rael, ok? Para trazer a cura, ou no caso a sobrevivência da empresa. Assim como em caso que talvez você esteja numa família que contém conflitos contínuos, por uma razão ou outra, que você nunca consegue fazerem as pazes, e aí você chama o Rael para trazer uma comunicação efetiva para resolverem os problemas do que mantê-los. É como eu sempre falo, uma família sempre vai ter problemas, mas o problema principal é vocês não estarem prontos a tentarem resolvê-los. Então o Rael tem grande auxílio nisso. Assim, lembrando mais uma vez que entidades incorporadas denominadas Exu Meia-Noite são humanos nos ciclos de reencarnação que entram para o time do Exu Meia-Noite. Então sempre alguém me perguntará se o primeiro Exu Meia-Noite que deu origem ao grupo era também humano? Pode ser, pode não ser. Mas o mais importante para quem pratica Quimbanda é que funciona e a finalidade que se determina. Então, apesar do foco no filme Constantine ser exclusivamente no perfil diplomático de Meia-Noite, talvez o Exu Meia-Noite, a demonologia deixa um espaço vago para a interpretação de todos os demônios servidores de Sirac, serem ou não submissos a Lúcifer. Diante do foco reduzido
que o livro Grimorium Verum aborda o mesmo, deixa um vácuo de informações sem qualquer precisão. Com a maioria das pessoas que frequentam a Quimbanda serem totalmente influenciadas pelas concepções cristãs e, por decorrência, espíritas, os espíritos de falecidos que vestem o uniforme de Exu Meia-Noite em suas consciências fatalmente são banhados pelo monoteísmo e só poderão fazer o paralelo de Lúcifer como um poderoso chefão, também de Sirac. Mas é uma resposta derivada da inércia intelectual de médiuns mais do que a razão ou relatos. Okay? Mas ao entrarmos na visão da demonologia, onde as posições dos demônios são determinadas como peças do xadrez, movimentadas literalmente ao bom grado humano, a falta dessa declaração escrita deixa um espaço para interpretações pessoais. Espaço, eu não estou dizendo o que é ou o que não é. Aí fica a critério de cada um fazer sua própria avaliação. Inclusive na demonologia, Rael tem servidores sob seu comando, também do seu parceiro Sergulat, ambos sob o comando do superior Nébiros, que são extremamente valiosos, apesar de que, na maioria, serem pouco conhecidos. Já pelo caminho da Quimbanda, a distinção operacional é nítida, apesar de Exu Meia-Noite trazer acesso ao paralelo do mesmo perfil. Podemos notar uma evolução na Quimbanda quando mais acesso tem a demonologia prática, mais do que a literatura corrompida pelos conceitos romanos do Vaticano. Então, como já bem nítido nas novas obras sobre os assuntos práticos, tanto da demonologia como da Quimbanda, e correlatos, a prática ainda precisa de ser determinada, escritos. Há conceitos que se encaixem na prática de cada linha, ao invés de se encaixar nos dogmas desta ou daquela religião. Como Rael pode ser tão incomum e difícil chamar quando sua assimilação na Quimbanda, então, Exu Meia-Noite é justamente o oposto. Isso é muito importante salientar, porque para que possamos finalmente usar essas diferenças do que anular essas características por não serem semelhantes. Então, entendam que uma vez por todas, inclusive a razão pela qual eu prefiro definir daimons como energia é justamente por não serem e nunca passarem pelo ciclo de reencarnações que nós, seres humanos, possuímos. Pela simples definição de que cada Exu na Quimbanda, contando a história de cada um de alguma encarnação no nosso planeta, isso automaticamente proíbe definir Exus e demônios como o mesmo ser. Okay? Porém, independente das diferenças, foi elaborada uma hierarquia baseada na estrutura dos daimons, a hierarquia, okay? Conforme apresentado também no Grimorium Verum. Adicionado a diferença das escritas, das essências dos Exus para com a dos daimons, enquanto os Exus, tanto os que incorporam como aqueles que não incorporam, todos evoluem no seu caminho, assim como nós, humanos. Então, enquanto isso, os Exus, os daimons, não. Os daimons são aquilo, eles não têm como evoluir pela sua natureza, pela natureza reencarnatória que nós, humanos, temos, usando nossas sensibilidades. Eles são daimons. Estão em outro plano. Por enquanto, entendemos que, quando os daimons são manifestações esporádicas, na maioria sem padrões, para que a personalidade de quem se comunica com os mesmos possa desenvolver a intercomunicação com êxito. Mas isso exclusivamente da relação entre a pessoa convocadora e o daimon, não existindo um padrão igual para todos e todas. Já com a Quimbanda, é usada a hierarquia dos daimons apenas, porém, uma diferença clara que inviabiliza a comparação das entidades com os daimons. Acontece ao notarmos os diferentes graus de evolução entre os Exus, como os Exus pagãos, os Exus coroados e já os Exus ascensos. Enquanto que com os daimons é o nome deles que lhes concede uma posição na hierarquia. Sem denegrir as características dos Exus em evolução, em comparação com a dos daimons já evoluídos, as finalidades que se prestam, ambos casos realizam a vontade de seus consulentes. Então, diferente de um campeonato de futebol, onde é comum cada ano a troca de campeões e as competições sempre se mantêm ano após ano, a hierarquia dos daimons assimiladas pelos Exus é imóvel quanto aos seus nomes e status na hierarquia de Exus. Assim, mesmo que um Exu de um grau inferior faça uma ação sensacional, continuará com o mesmo status na hierarquia. Claro que a cada grupo de Exus envolvidos
com um nome, sempre tem algo como, por exemplo, o time do Exu Tiriri titular, time do Exu Tiriri aspirantes, time do Exu Tiriri mirins e time do Exu Tiriri juvenis, ou outros que sejam, assim como clubes esportivos, ok? Mesmo com essas definições, claro. Cientes desses três planos ponderados, os seres humanos, desculpa, estão no material, os Exus no espiritual e os Daimons em outro plano. Notem que muitos Daimons podem interceder com espíritos aos pedidos humanos, com a necromancia, num elo entre os três planos. Mas vocês nunca se perguntaram por que os Exus não podem contactar os Daimons? Cientes de que os Daimons são deuses de outros de ontem, esquecidos e ancorados do adormecimento pelos rituais, cabe a nós verificarmos a possibilidade dessa aproximação na prática, do que fazemos teatrinhos fictícios de incorporação de Daimons. Incorporação de Exus não é teatrinho, é outra coisa, são de espíritos. Incorporação de Daimons é teatro. Ok? Agora, existe a possibilidade de Exus que se coloca o nome de Daimons, mas aí é uma coisa nova que não está nos ensinamentos da Kimbanda, ok? Já que foi resgatado novamente a identidade de Exu Meia-Noite e relacionado com o Daimon Rael, para alguns existe sempre a pergunta de qual dos dois é mais poderoso, Exu ou Rael? Exu Meia-Noite ou Rael? Essa dúvida é muito séria, porque, ao contrário das pessoas que se sentenciaram à vida nesse planeta como um mar de culpas e martírios próprios, aqui na carne nós temos a opção de experimentarmos integralmente a lei da ação e da reação em total liberdade de fazermos o que quisermos. O que fazemos com nossa vontade é uma coisa muito polêmica, conforme o caráter de cada pessoa. Aí já é outra história, mas nós podemos. Talvez hoje queremos um carro, depois de o adquirirmos queremos outros melhores, mas a cada vez temos o direito e liberdade de lutarmos pelo que queremos, sabendo que nesse universo de pessoas ou estrelas, lidamos com o brilho de outros, ou com o brilho da vontade das outras pessoas. Por certo, o desapego é muito importante, mas o foco numa vontade, até sua realização, é diferente disso, é determinação. Então, goste ou não, nós podemos, assumimos o papel de deuses a realizarmos nossa vontade pelo trabalho. Assim como desencarnados adquirimos novas habilidades, que nossa consciência se aprimora em outro plano, que no caso espíritos quando incorporam em médiuns. Então essa nossa consciência para evoluir, mesmo após desencarnados, também existe. Então Jesus Cristo, caso realmente humano, tem pessoas que não acreditam que ele era humano, eu dou a liberdade a acreditarem, mas caso para as pessoas que acreditam ele ser humano como nós, e também ele pôde antigamente, e pode também evoluir depois de morto. Então ele mesmo falou que nos encontraremos no paraíso, deixando bem claro que nossa aprimoração é livre a todos e todas, bastando querermos. Já os Daimons são seres ou energias imortais, que não lhes cabe mais o aprendizado em ciclos de reencarnação e são aquilo que são. Por certo, nesses limites dos demônios, eles evoluíram bastante e têm pouco interesse em evoluírem mais. Porém, nós, humanos, em nossas reencarnações, podemos evoluir cada vez mais. Conforme somos nós que trazemos a oportunidade da experiência para nos aprimorarmos, acredito pessoalmente, aí é uma questão individual, tá? Que essa seja a razão pela qual existe a fome dos demônios em nos auxiliarem. Isso mesmo, eles têm fome em nos auxiliarem, mais do que nós pedimos a eles ajuda. Ao fazerem isso, mesmo em outros planos, podem experimentar a aprimoração pessoal. Espíritos desencarnados percebem isso, ou perceberam já, e passam principalmente a nos auxiliar, principalmente pela consciência dos desencarnados, a entenderem o valor ao incorporarem médiums, auxiliarem a consciência de seus cavalos e também a própria consciência deles. Não pense que é só o cavalo que evolui, também muitas vezes o próprio espírito que encarna no médium. Do contrário, qual seria a finalidade de um espírito que incorpora em nós? Servirem de babás? Conforme somos nós, humanos, como médiuns, que os chamamos para incorporar em nós, acredito que mesmo desencarnados, esses espíritos buscam evolução ao aceitarem partilhar conosco a experiência quando incorporados. Diante dessa evolução dos espíritos sem limites, são consciência de deuses interagindo com deuses encarnados, que, como todos nós, que
que somos todos nós, aliás. Adivinha por que demônios também gostariam de partilhar essa experiência de vontade determinada e realização? Uma boa dica já. Existem alguns conceitos úteis como padrões para se convocar Rael. Vamos lá. Ao contrário do que se pressupõe a demonologia como prática voltada apenas ao ataque e defesa, o pedido e solução, o pagamento e recebimento, este daimon é detentor de uma diplomacia inerente que envolve toda a complexidade a resolver assuntos mais complexos que ultrapassem os limites de uma resolução dúbia de certos e errados. Longe da estrutura daquilo pedido e resolvido nos comuns papéis de vendedor e comprador, os assuntos resolvidos pelo Rael são focados mais em questões complexas que mudam continuamente, por vezes atuando até mesmo com anjos. Esta complexidade estilhaça todo e qualquer muro das lamentações intelectuais nas concepções e conceitos monoteístas, quando abre o leque de opções para que possamos entender o Deus que existe dentro de cada pessoa, que pode se manifestar quando bem quisermos. Ao praticarmos magia com Rael, ativamos e usamos também esses conceitos flexíveis para resultados em realidades flexíveis. Como exemplo simples para nossa compreensão, ao lidarmos com as ações de empresas, existe um jogo de fatores influentes que interferem totalmente no valor das ações. Assim como investidores podem ser o touro ou o urso na Bolsa de Nova York, Rael é os dois simultaneamente, e um recurso indicado para a resolução de assuntos mutantes, com alicerces variáveis constantemente, e outros tenham maiores dificuldades de trazerem resultados efetivos. Como é melhor ser feito o ritual para a invocação de Rael? Rael pode ser invocado por meio do mesmo ritual descrito no Grimarium Verum, para invocar demônios inferiores. O ritual para invocar demônios inferiores é fornecido em detalhes no terceiro livro desse Grimarium Verum. Requer que o médium evite todas as formas de pecado bíblico, nem tenha qualquer contato sexual por 3 dias. Ou seja, diferente daquela ideia pecaminosa na igreja, do Vaticano, de que daimons são do mal, a própria restrição bíblica a eles também já denota que eles não são assim maléficos em sua essência, mas sim o uso de quem o faz. Depois disso, os últimos passos para a invocação do demônio podem ser realizados com segurança pela pessoa médium também. Apesar de sua aparente complexidade, é o ritual mais básico para invocar demônios inferiores dessa potência, de acordo com o Grimarium Verum. Então, por fim aqui, quais são os ens demoníacos de Rael? Liftoach, Pandemonium et Germinet Rael, repetindo. Liftoach, Pandemonium et Germinet Rael. Liftoach, Pandemonium et Germinet Rael. Ou o outro é Veni, Veni, o comite Israel. Veni, Veni, o comite Israel. Veni, Veni, o comite Israel. E por fim, esse é do VK Errano. O Ahintaha, Mahintoha, Rael, Ahintal. Repetindo, o Ahintaha, Mahintoha, Rael, Mahintal. Última vez, o Ahintaha, Mahintoha, Rael, Ahintal. Esse vídeo hoje foi curto, ok? Mas com os detalhes que tentei diferenciar aqui de Exus para Daimons, principalmente como declarado, esse é um Daimon que não possui muito destaque, ok? Mas sim, com o tema de pandemias, acredito que você pode explorar este e outros Daimons também com finalidades novas, desde que relacionados aos temas que os mesmos tratam. É isso aí. Agradeço você pela atenção e desejo a você